A cada ano são relatados 1 milhão de avistamentos ufológicos. A maioria pode ser esclarecida, mas 5% permanecem sem explicação. Esses são os casos de contato imediato. Loni Zamora faz parte da Força Policial do Estado do Novo México há 5 anos. Ele é conhecido por ser bem rígido no cumprimento da lei e não ser nada conivente. Loni Zamora estava cumprindo seu dever como policial, que no momento era multar motoristas por excesso de velocidade. Socorro 2 para socorro. Perseguindo um motorista por excesso de velocidade, modelo Fury. Positivo, socorro 2. Eu te peguei, garoto. Zamora ouviu uma explosão ao longe e parou de perseguir o motorista. Mas que coisa é essa? Zamora viu uma luz muito forte. Ele achou que devia ser fogo. Era tão estranho e estava tão baixo que ele, como policial, resolveu investigar. Podia ser um avião, de repente com algum problema. O que era aquilo? Socorro 2 para socorro. Eu estou vendo uma espécie de explosão ao sudoeste, perto da rodovia Canyon. Eu vou dar uma conferida. Entendido. Socorro 2. Câmbio. Na busca por respostas, Zamora acaba indo parar no deserto. Ele parou a viatura em cima de um precipício para poder ver melhor o que estava acontecendo lá embaixo. Aí viu um objeto que achou que fosse um carro capotado. Achou que tinha acontecido um acidente. Ele viu um objeto que descreveu como um ovo apoiado em 4 pés. Ele não sabia direito o que era aquilo. Lembrava aqueles suportes de pouso na Lua do programa Apollo, com aqueles pés num ângulo para que desse estabilidade. Basicamente, foi assim que ele descreveu o que viu. Mas o que Zamora veria a seguir seria ainda mais estranho. Ele viu 2 seres. Os 2 seres pareciam humanos, mas eram muito pequenos, eram muito menores do que uma pessoa de tamanho normal. Muitas pessoas, quando testemunham algo muito estranho, começam a pensar em várias possibilidades, mas sempre partem da realidade. No caso de Zamora, ele pensou que podia estar vendo um teste secreto do campus de testes de mísseis de White Sands. O policial Zamora decide investigar. Mas as 2 criaturas pequenas parecem ter desaparecido. Ele achou que eles tivessem entrado por uma porta e depois fechado. Deve ter sido esse o motivo do barulho. Ele pensou, tenho que investigar. Zamora decide se aproximar da aeronave. Ele está a apenas 20 metros.
mas ainda não consegue identificar o objeto. Zamora não tinha certeza do que era, mas como ele era um policial, foi chegando mais perto do objeto. Ele viu um símbolo meio que em formato de guarda-chuva ou de um arco, com uma seta e uma linha embaixo em vermelho. Ele nunca tinha visto o símbolo em White Sands, nem em qualquer outro lugar. Não dizia Força Aérea, nem NASA, nem Exército dos Estados Unidos. Não dizia nada desse tipo. Até onde eu saiba, não parecia nenhum alfabeto conhecido, hieróglifo, nem nada do gênero. Aí ele viu um fogo saindo da parte de baixo, uma luz azul na parte de baixo. Morrendo de medo, não sabia se aquela coisa ia explodir, não sabia o que ia fazer. Ele se virou e saiu correndo, e com toda a razão. Os óculos caíram no chão, e aí ele não conseguia mais ver perfeitamente o objeto indo embora. Os céticos se concentram nesse ponto para dizer, bom, devia ser um teste mesmo. Não dava nem para ele enxergar direito o objeto indo embora. Mas a visão dele não era tão ruim a ponto de não conseguir ver que o objeto estava voando bem baixo. O fato do objeto ter parado de emitir som é importante, porque se fosse uma tecnologia terrestre, para o veículo conseguir voar na atmosfera, ele tem que fazer barulho. Aviões, foguetes, jatos, todos esses só voam por causa do funcionamento das turbinas. Mas aquele objeto era diferente. Aí Zamora contactou a delegacia e pediu para que mandassem alguém lá. Que foi, Zamora? O amigo de Zamora, Sargento Sam Chaves, é o primeiro a chegar ao local. O que aconteceu? Tudo bem? Não. Eu não tô nada bem. Primeiro, Chaves achou que Zamora estava brincando, mas depois viu que ele estava assustado de verdade com o que tinha acontecido. Eu não sei como descrever, parecia que tinha pés, parecia um suporte saindo de baixo, e um estava aqui e o outro estava bem ali. Bom, tinha 4 marcas no solo, que ele disse que eram dos pés da base. Tinha 4 marcas que podiam ser dos pés de um suporte. Só um objeto de peso e tamanho consideráveis deixaria marcas tão profundas. Tá vendo aqui? Os dois viram uma área que parecia de areia vitrificada, que é quando a areia é exposta a temperaturas tão altas que vira vidro. Zamora, o que é aquilo? Também encontram pegadas. As pegadas tinham um formato geométrico muito estranho e eram menores do que as de uma pessoa normal. Tinham seres aqui, mas não eram pessoas. Eu não sei o que eram, não deu para ver o rosto. O caso de Socorro é tão incrível que quase merece uma classificação à parte. Uma testemunha muito confiável avistou uma criatura em plena luz do dia, que estava bem perto do objeto, próximo aos seres humanoides. Bom, é muito difícil negar. Na verdade, nem os céticos podem negar que o policial Zamora tenha visto alguma coisa e que o que ele viu provavelmente foi o que ele disse que viu. O incidente foi investigado pela Polícia Estadual, pela Força Aérea e por vários jornalistas. Paul Grimer, proprietário de um posto de gasolina, contou que um cliente que tinha passado próximo ao local do avistamento reclamou de um objeto que voava tão baixo que quase bateu no carro dele. A Força Aérea comunicou que não tinha feito nenhum teste com aeronaves no dia.
Um engenheiro da Northwestern University analisou as marcas de pouso no solo e concluiu que eram compatíveis com um objeto do mesmo peso e forma descrito por Lonnie Zamora. Todas as investigações de outras ocorrências envolvendo criaturas humanoides foram arquivadas pela Força Aérea devido à falta de credibilidade das testemunhas. O caso de Zamora é o único que ainda não foi rechaçado. Para a alemã Anna Hufferland, funcionária do Departamento de Polícia, não há nada melhor do que um bom filme de terror. A cidade de Plauen está localizada a 250 quilômetros de Frankfurt, no meio da Alemanha. Ana mora na antiga Alemanha Oriental e está acostumada a eventuais apagões. Mas ela tem a sensação de que este é diferente. Ana olha para um conjunto de carvalhos e vê um deles iluminado. O caso de Plauen é excepcional porque o efeito de luz foi bem impressionante, meio uma forma diferente de fluorescência ou de brilho. Ana fica hipnotizada com o que vê. Parecia que tinha alguma coisa deformando a árvore de uma forma bem radical, como se estivesse sofrendo a ação de um vento muito forte. Assim como a luz, não dá para saber de onde vem o vento. Aquilo não estava acontecendo com nenhuma das outras árvores. Depois de alguns minutos, a luz some e a árvore volta ao normal. É aí que Ana vê algo ainda mais estranho. Pareciam dois discos colados. A parte de cima girava em uma direção e a parte de baixo girava em outra. Ela logo percebeu que aquele objeto no céu e os efeitos estranhos na árvore só podiam estar relacionados. O objeto está bem do lado de fora do apartamento da melhor amiga dela, Martina. Não era um balão, não era um dirigível, não era um helicóptero. Ela estava morrendo de medo. Do seu apartamento na Alemanha Oriental, Anna Hufferland vê um objeto voador estranho do lado de fora da varanda de sua melhor amiga, Martina. Não era um balão, não era um dirigível, não era um helicóptero. Muta!
Hallo? Hallo, Martina. Ana falou para a amiga. Tem um OVNI em cima do seu prédio. Ana, du Wahnsinnige. Ich schlafe. É claro que ela não acreditou naquilo. Nein, nein, nein. Anna Big Box und Sisi wofür? Wo Jenny, dies ganze Tinha uma luz estranha girando do lado de fora da janela da frente. Uma luz branca muito clara. Okay, genau. Liebling? Frieda? 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 Ela ficou muito assustada, tão assustada que pegou a filha e correu com ela no colo para o apartamento da amiga. Depois que chegou no apartamento da Ana, elas foram para a varanda e ficaram observando o objeto. O que elas disseram é que o OVNI ficava se mexendo como se fosse um ioiô. É uma descrição bem comum, às vezes com algumas variações, como um efeito de pêndulo. As roupas que estavam secando na varanda ficaram cobertas de fuligem. Como químico, acho esse detalhe muito importante. Teria sido bem interessante analisar esse resíduo, mas infelizmente ninguém deu muita importância para esse detalhe. Era poeira que o vento tinha trazido ou será que era outra coisa? O estranho objeto começa a subir. E desaparece acima das nuvens. A nave deixa um buraco entre as nuvens. E é claro que elas perceberam que tinha sido o OVNI que tinha feito o buraco. Martina ficou tão traumatizada por causa do episódio que ela não quis mais voltar a morar no apartamento. Os policiais chegaram ao local depois de 1 hora. Eles pediram para Ana e Martina fazerem um desenho do objeto. Os dois ficaram extremamente parecidos. No dia seguinte, a polícia fez um comunicado à imprensa dizendo que a suposta aeronave era, na verdade, uma projeção dos holofotes de uma discoteca próxima. Mas não foi dada nenhuma explicação sobre o vento forte e o buraco nas nuvens. O
ufólogo Hillebrand von Ludwiger distribuiu 500 questionários na vizinhança perguntando sobre o incidente. Uma nova testemunha decidiu se pronunciar. Gunther Landmann descreveu o objeto e o buraco nas nuvens espontaneamente. O desenho que fez da aeronave batia perfeitamente com os de Anna e Martina. Von Ludwiger concluiu que a ausência de testemunhas se deve à resistência dos antigos alemães orientais de se expor. Zamora ouviu uma explosão ao longe e parou de perseguir o motorista. Mas que coisa é essa? Zamora viu uma luz muito forte. Ele achou que devia ser fogo. Era tão estranho e estava tão baixo que ele, como policial, resolveu investigar. Podia ser um avião, de repente com algum problema. O que era aquilo? Socorro 2 para socorro. Ele viu um objeto que descreveu como um ovo apoiado em 4 pés. Ele não sabia direito o que era aquilo. Lembrava aqueles suportes de pouso na Lua do programa Apollo, com aqueles pés num ângulo para que desse estabilidade. Basicamente, foi assim que ele descreveu o que viu. Mas o que Zamora veria a seguir seria ainda mais estranho. A cada ano são relatados 1 milhão de avistamentos ufológicos. A maioria pode ser esclarecida, mas 5% permanecem sem explicação. Esses são os casos de contato imediato. Loni Zamora faz parte da Força Policial do Estado do Novo México há 5 anos. Ele é conhecido por ser bem rígido no cumprimento da lei e não ser nada conivente. Loni Zamora estava cumprindo seu dever como policial, que no momento era multar motoristas por excesso de velocidade. Socorro 2 para socorro. Perseguindo um motorista por excesso de velocidade. Modelo Fury. Positivo, socorro 2. Eu te peguei, garoto. Socorro, eu estou vendo uma espécie de explosão ao sudoeste, perto da rodovia Canyon. Eu vou dar uma conferida. Entendido. Socorro 2. Câmbio. Na busca por respostas, Zamora acaba indo parar no deserto. Ele parou a viatura em cima de um precipício para poder ver melhor o que estava acontecendo lá embaixo. Aí viu um objeto que achou que fosse um carro capotado. Achou que tinha acontecido um acidente.